Essa é a primeira live desse ano e eu tô bem animada de conversar com vocês sobre flash, porque eu sei que é um assunto que martela na nossa cabeça, assim, desde o começo até sempre, né? Muitos fotógrafos eu conheço que tem medo de fotografar com flash, né? Então muitos fotógrafos acabam desistindo do flash, quer fotografar apenas com luz natural, por não conhecer de fato as ferramentas que tem na mão, que é o flash, né? Então a gente vai derrubar hoje esse medo e vamos direto ao assunto. Eu já vou convidar aqui o meu amigo Renato para falar com a gente, porque nosso tempo aqui é curto e tem. Deixa o Renato entrar. Escreve aí. Boa noite aí, pessoal. Todo mundo escuta aí na boa. E aí, meu querido, como é que você tá? Como é que tá o Rio de Janeiro? Tá um calor absurdo. Tô vendo você de casaco e tal. Tá me dando até inveja. São os extremos, né? Ridiculamente quente. Nossa Senhora. Hoje então, tá foi um dia... menos 11. Menos 11? Menos Pô, 11. eu troco de lugar com você facilmente. Hoje deve ter batido uns 40 graus aqui. Oh, delícia! Muito quente, muito quente. Eu acordei no ar-condicionado, passei o dia todo no ar-condicionado e estou no ar-condicionado aqui também, porque está muito quente. Bom, gente, vamos lá. Eu resolvi trazer o Renato porque, para mim, na minha opinião, não tem outro fotógrafo que entende mais de flash do que esse homem que está aqui na frente de vocês. Então, conversei com ele e eu achei que seria ótimo a gente começar essa live, a primeira live do ano, trazendo de fato uma pessoa de responsabilidade para ensinar vocês flash. Dá uma palestra, né? Um overview, porque flash é muito complexo para falar em 40 minutos, né, Renato? Eu queria que você rapidamente se apresentasse. Acho que todo mundo já te conhece, né? Quem está aqui. Mas rapidamente fala quem é você, a sua experiência, e o palco é todo seu, meu querido. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Miriam. É um prazer. A Miriam foi minha modelo no workshop lá em São Paulo, com as Margoto, Carlinha Durante. Acho que até a Simone Silvério estava lá também, não estava? Não lembro agora. Eu lembro. Faz um tempo, Foi no dia do meu aniversário. Exatamente, exatamente. A gente fez uma foto linda, você ali na varanda e tal. Foi super legal. E um barato saber que você está aí no Canadá com fotografia e tal. Bem legal, parabéns. Bom, muita gente que está aqui já foi meu aluno, é meu aluno, mas tem uma galera que não me conhece, pelo menos eu não reconheci aqui. Eu sou o Renato Rocha Miranda, eu sou fotógrafo, eu na verdade tive uma formação mais cartesiana, mais técnica, eu fiz engenharia e o Colégio Santo Agostinho também, que dá uma base muito matemática, uma visão muito matemática, cartesiana, aritmética da vida, né? E eu fui meio que programado para fazer engenharia, para ser engenheiro. Eu trabalhava numa firma para ser engenheiro mesmo. E no meio ali, em pouco tempo não, em 10 anos de trabalho, eu comecei a perceber que não era muito a minha praia, que a fotografia que desde sempre, né, eu estou até com os livros aqui, por causa desses livros aqui que eu comprei, na verdade, o meu pai me deu lá na infância, ele foi me inspirando com as fotografias, com os textos e tal, para a viagem. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 29 anos de idade, eu abdiquei de tudo e falei, cara, não aguento mais isso, eu vou morrer aqui se eu ficar desse jeito. Abandonei tudo, ó, salve câmera velha aí, Antônio Neto, é outro feríssimo que você pode sobre fotografia analógica e tal. Antônio é uma figura, muito, muito gente boa e excelente fotógrafo também, Miriam. Vale a pena você entrevistá-lo. Marca aí que vai ser um excelente bate-papo. E aí, nessa trajetória, né, eu fui fazendo cursos de fotografia paralelos à engenharia, e aí com 29, 30 anos eu realmente enchi o saco, resolvi me aventurar, não sabia nada, nunca tinha trabalhado profissionalmente com fotografia, fiz uma viagem no ano 2000, né? Eu já fotografava amadoramente, né? De 95 até o ano 2000, e no ano 2000 eu me tornei fotógrafo profissional mesmo. Fiz uma viagem, a gente foi para a Índia, passamos 5 dias em Londres, mas uns 15 dias na Índia, não, uma semana na Índia
e 35 dias no Nepal. E foi uma senhora viagem, eu me descobri fotógrafo, era aquilo mesmo, né? Eu me vi nessas páginas aqui da enciclopédia que o meu pai me deu, né? Hoje ela meio que, esses fascículos aqui meio que guiam a minha vida. Fiz essa viagem que foi 35 dias fotografando, tá? A gente fez uma exposição um ano depois, exatamente um ano depois, em outubro, né? Isso foi em novembro de 2000. Em outubro de 2001 eu fui chamado por causa dessas fotos e por causa do jeito de fotografar, que era uma fotografia selvagem, ficar em viagens, acampar no meio do mato e tal. Eu fui chamado para fotografar o No Limite 3, que foi gravado lá na Ilha de Marajó. Era o Boninho, que era o diretor, aí ele me chamou para fotografar um novo reality show que ele estava estreando, que era o BBB, o Big Brother Brasil, ninguém conhecia e tal. E aí eu comecei a fotografar o Big Brother, depois entrei para a Rede Globo em 2003, mais ou menos, 2003, 2004, e passei 16, 17 anos, não lembro de cabeça lá, saí em 2015, 2016, quando eu comecei a ver que eu tinha um caminho dentro da internet, dentro da fotografia, que eu poderia seguir sem mais depender de uma grande empresa como a Rede Globo, e que eu tinha toda a possibilidade de testar essa nova forma de trabalhar com a fotografia, que é exatamente essa que a gente está fazendo aqui agora, me comunicando com pessoas ao redor do mundo todo. Né? Hoje eu tenho um canal, você vai me encontrar sempre, vocês, né, quem está aí me conhecendo agora, vão me encontrar sempre nas redes sociais como Renato Rocha Miranda, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no meu blog, né, que é um site, blog, Renato Rocha Miranda. Os carros-chefes, né, são o YouTube, que são vídeos sobre fotografia e iluminação de uma forma muito didática, muito simples, e eu aumento a profundidade desses vídeos no blog, onde eu esqueci de falar, eu tive uma experiência muito boa também, muito exitosa. De 2006 até 2012 eu escrevi no I Love My Job, que foi um blog de fotografia, um dos primeiros blogs de fotografia que apareceram, onde eu falava sobre flash de um jeito muito hilário, muito brincalhão, tal, chamava os flash de cães, chama até hoje, o melhor amigo do fotógrafo e tal. E esse blog fez um sucesso muito grande aqui no Brasil, me fez viajar até o Japão para dar aula lá no Japão. Quem sabe eu não vou para o Canadá para dar aula aí no Canadá e tal. E está se formando uma comunidade também lusófona, de falantes do português, em torno do canal e do blog. Você vê Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. Então a gente está trabalhando também para levar esse conteúdo todo lá para Fala Cadu, beleza? Lá para Angola e Moçambique também nesse ano. Então tem uma comunidade muito grande, crescente lá. E essa possibilidade de você falar com fotógrafos que falam português em todo o mundo. O português é a terceira língua mais usada na internet, a quinta língua mais usada no mundo, né? Então a gente tem um mercado, para quem está desesperado, né? 5% só das pessoas no Brasil falam inglês, 95% desse mercado não fala inglês, mas pode usar a nossa maravilhosa língua para se conectar com 260 milhões de pessoas. Eu não sei qual é a população do Canadá, deve estar girando em torno disso, os Estados Unidos tem 350 milhões de pessoas, mas a gente tem a quinta maior população do mundo, são 130 milhões de pessoas. Então eu comecei a ver que o nosso português, o brasileiro, com os portugueses e os africanos, formavam um contingente maravilhoso onde eu podia falar sobre flash. E resolvi sair de um emprego estável, que dava título, fotógrafo da Globo e tal, não sei o que, para me aventurar na internet. Não me arrependo e recomendo para todos. É isso aí. E se quiserem minha ajuda, eu estou aqui. Não sei se eu falei demais, mas tentei resumir aí em pouco tempo. Não, falou tudo, falou ótimo. E eu achei que você ainda estava na Globo, eu não sabia que você não estava mais. Não, saí em 2016, eu acho. Acho que foi 2016. 2015 e 2016. Mas saí super numa boa. Saí com portas e janelas abertas, exatamente com essa... Também tinha chegado num momento, Miriam, que eu acho que todo mundo aí, todo fotógrafo vai passar. Muita gente perguntou, pô, mas você fotografou o Tony Ramos, você fotografa o Tony Ramos, você fotografa o Fernando Montenegro.
Mas eu falei, cara, eu já fotografei o Fernando Montenegro na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, do avesso, de costas e tal. Chega uma hora que você quer, não estou me gabando nem nada, mas chega uma hora que você quer novos desafios, né? Eu já tinha feito dezenas de fotos em várias situações. Então chega uma hora que fala, pô, o que eu posso querer mais? E querer mais agora é o mundo. Então vamos para o mundo, vamos embora. E tinha também um desejo imenso de poder conhecer esse mundão que está aqui, que foi o que me fez ser fotógrafo, de poder conhecer esse mundo e poder trabalhar nesse mundo sem mais estar fixo num local só. Então eu estou com 49 anos de idade, eu falei, cara, eu não tenho mais muita margem de tempo, né, para poder fazer esse sonho. Então deixa eu me lançar na internet, que eu, através da internet, o Carlos está aí, o Carlos Caçaú está aí, ele foi um dos incentivadores, aprendo até hoje com ele, no canal dele, o Rafa Encal, o Jair e tal, que são os nômades digitais que me mostraram que você poderia trabalhar bem, com tranquilidade, com segurança, de qualquer lugar do mundo. Eu falei, putz, isso é um argumento que eu não posso deixar passar, eu preciso tentar. A minha vida inteira foi pautada por aproveitar oportunidades drásticas de mudança e encarar essa mudança com naturalidade. Então, saí da engenharia, eu era sócio da construtora, ganhava bem, não sei se você vai conhecer, mas quem é carioca assim, eu morava no Leblon, trabalhava em Ipanema, ia a pé, chegava às 10 horas, saía às 5 da tarde. Depois na Rede Globo, tinha toda a base de Rede Globo, né, 14º salário e tal. E falei, não, vamos embora, vamos. Hoje a internet, você tem cada vez mais exemplos que a internet pode financiar os seus projetos sem que você tenha que abrir nenhum tipo de concessão para ninguém, né? Nem para uma grande empresa e nem para nada, né? Principalmente com Flash. O Flash é um elemento que vai manter a sua fotografia na qualidade que você deseja. Então, o Flash me incentivou muito a isso, de poder tranquilizar, ter uma boa fotografia, qualquer que seja a situação que eu estivesse. Então, fiz esse salto sem nenhuma rede de segurança, mas confiante na habilidade do malabar, do acrobata e do acróbata. Aí, né? O que é legal, assim, que eu vejo nessa sua história, né, é que você em nenhum momento teve medo, né? E muitas vezes as pessoas têm medo de arriscar, né? Falta a segurança nelas mesmas para arriscar, a pessoa não se autoconfia, talvez seja essa palavra, mas o medo barra as pessoas, né? O medo barra... Eu tenho alguns alunos que já falaram, Miriam, eu não quero sair do meu emprego porque ele é fixo, né? É o meu fixo, eu não quero abandonar ele. Então a fotografia vai ser o meu hobby, vai ser um extra. Então você vê que o medo tá barrando as pessoas. E isso não aconteceu com você. Eu acho muito legal, porque a sua história de vida mostra, né? Você já saiu de empregos estáveis. Sim, sim. E sem medo se arriscou. Mas, Miriam, na verdade, só uma correção. Eu morri de medo. Em todas essas eu tive síndrome do pânico, fui parar no hospital várias vezes e tal. Até hoje eu lido com essa ansiedade latente, assim. Mas eu tive um medo absurdo. Absurdo, te juro. E não foi uma decisão fácil. Para sair da Globo levou uns 5 anos. Eu fiz terapia, entendi o que era. Claro que a terapia era para ver outras coisas também, mas a Globo estava no meio. Sair da engenharia levou muito tempo e sair da Rede Globo levou muito tempo também. Mas sempre enfrenta. Mas, Miriam, qual foi? Acho que você. Tudo tem assim, e também quem não. Eu não culpo quem não queira sair. Eu entendo isso, né? Todos os meus amigos estão na Rede Globo, estão seguros e tal, mas é que eu passei a não acreditar muito nessa segurança. E graças a um outro livro que eu li quando eu tinha, sei lá, 25 anos de idade, que é do Sêneca. Eu falo sempre desse livro porque ele foi muito importante para mim. O Sêneca é um filósofo romano, foi tutor de Nero e tal, um estoico. E o livro se chamava Sobre a Brevidade da Vida. O livro tem 24 páginas, você lê numa tarde. E até hoje eu não sei como esse livro parou na minha mão. Eu sei que eu li, e esse livro, para resumir, é a carta de Paulino. Paulino é o controlador de grãos de Roma, do Império Romano, e ele manda uma carta para Sêneca que fala, Sêneca, eu estou ganhando muito bem. Esse salário é o maior salário aqui do Império Romano, porque sem grãos o Império desaba. Então eu estou juntando dinheiro
para quando eu chegar a 50, 60 anos eu poder viver com tranquilidade. E aí Sêneca escreve esse livro, essa carta, e resumindo ele fala, mas qual é o fiador que você tem que você vai viver 50 anos? Você pode morrer amanhã, eu posso morrer, eu posso descer a escada aqui e me estabacar. Eu levei um tombo, estou com o braço todo duro aqui, não consigo fazer nada, porque eu estava caminhando no meio da coisa e levei um tombo. Tropecei e caí de cara na rua, mais um pouquinho o ônibus me pegava. E eu falei, putz, então essa segurança, eu acho que ela nubla um pouco e você só vai se dar conta dessa segurança quando você tiver, dessa insegurança, na verdade, que esse porto não é tão seguro assim. Olha a Bia aí. Quando você tiver 60, 70 anos e quando a margem de manobra é limitadíssima e aí você tem todos os argumentos para que aquilo não aconteça. E eu não queria, e eu vi também pessoas mais velhas da minha família que chegaram aos 50, 60 anos e tal, e com problemas físicos, emocionais e tal, que você tentava tratar naquela hora, mas que na verdade estava lá atrás, né? Com 20 e poucos anos o cara gostaria de ser sei lá o quê, e não foi fazer para responder essas pessoas que não vão nem no enterro do cara quando ele morrer. Então, eu desde moleque, eu tive desde moleque, né, com 5, 6 anos de idade, eu sabia que esse meu tempo aqui era finito, mas eu não sabia quanto tempo de finitude eu tinha. Então, parte da minha ansiedade vem daí. Eu falei, o que eu posso fazer para aproveitar da melhor forma possível esse pouco tempo que nos resta, né, que resta a todo mundo. Então, isso também influencia muito na minha fotografia. Ela é muito... Eu acho que ela é muito visceral, porque eu realmente acredito na fotografia. Eu sou completamente apaixonado, e apaixonado com uma versão doente. Patos, né? É uma paixão mesmo. Eu sou alucinado por fotografia. Eu até brinquei contigo que eu falei, você quer que eu fale 40 minutos ou 2 dias na live lá? Eu posso falar tranquilamente 2 dias contigo. Mas fala, a gente está falando de vida agora, de flash a gente não falou nada ainda, mas tomara que a galera... Está fazendo uma sessão terapia. Bom, vamos falar então de flash, né? Me fala aí, eu vejo assim que hoje em dia muitos fotógrafos têm medo de fazer foto com flash e acabam indo apenas para fazer fotografia com luz natural, né? Mas é um medo porque não tem o controle, não tem o domínio, não tem o conhecimento que é natural. Muitas vezes as pessoas olham para o flash e pensam que aquilo é um dinossauro de 7 cabeças que veio para comer a pessoa. Então, eu queria que você falasse para a gente o que a gente apresentasse o flash para as pessoas, né, que tem esse medo, que tem esse bloqueio. O que você pode estar ensinando aí hoje para nós? Claro, vou tentar falar, Miriam, de um jeito não muito numérico nem nada, porque eu sei que esse jeito assusta momentaneamente, inicialmente, as pessoas, tá? Parte desse, eu concordo contigo com essa visão, lido com isso toda hora, tem um bando de gente, tem vários alunos, ex-alunos aí, gente elogiando, agradecendo, obrigado pessoal, obrigado por vocês estarem aqui também. E o que acontece, Miriam? A fotografia, a fotografia e a educação brasileira também, elas se dissociaram um pouquinho. A fotografia, ela tem uma base matemática e física muito rígida, né? Todos os parâmetros fotográficos são representações numéricas de alguma coisa, tá? Então, a abertura é uma razão entre 2 distâncias, né? Distância focal pelo diâmetro do círculo, a velocidade do obturador são frações ou tempos, né? Intervalos de tempo, 250, 1/500 e tal. O ISO também são variações de números, 100, 200, 400, 800 e tal. A carga do flash são frações de carga, de intensidades, e a distância de uso do seu tripé é uma distância, é um número também, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Então eu percebo que parte desse medo vem da incompreensão numérica que rege todos esses parâmetros. E um pouco também, eu entendo de onde veio essa simplificação, mas eu acredito que as pessoas, né, ou o núcleo de pessoas que fez o núcleo que fez essas mudanças não imaginou que fosse dar essa complicação toda. Uma parte desse erro se nasce do fato de você ter os 3 pilares da fotografia, que todo mundo fala como se fosse os 3 pilares da fotografia e tal.
onde você aprende a abertura, aprende a velocidade, aprende o ISO, como se fossem entidades separadas, e você fica treinando isso o tempo inteiro, e quando você vai para o Flash, ou para fotografia em estúdio fotográfico, você não encontra uma base, uma linha, um guia. Normalmente, quando você vai fazer um estúdio, não sei se você já fez aulas de fotografia em estúdio fotográfico, mas quem está aqui comigo pode até trocar essa ideia, né? Quem está aí nos comentários, diga se não foi assim. Quando você saiu da iluminação natural para a iluminação com flash ou com estúdio fotográfico, normalmente a pessoa fala sobre esquemas de iluminação, né? A luz de topo, a luz de Rembrandt, a clamshell, a Paramount Light e tal, luz glamour, e aí você já fica assustado com esses nomes e tal, e depois fala de referências fotográficas de grandes nomes nesse segmento. Richard Avedon, Blumenfeld, Newton, sei lá, tem Irving Penn, você vê vários, né? Então você estuda a vida dessas pessoas e decora esquemas de iluminação, entendeu? Só que existe um grande problema. As pessoas, eu tento passar isso em todos os conteúdos, cursos e tal, tem alunos meus aí, eles podem confirmar isso, né? Que a primeira coisa que você deveria falar para o cara que está estudando fotografia é que é o seguinte, ó, se você só quer fazer foto dos teus netos, da tua viagenzinha, não sei o que e tal, essa ideia dos 3 pilares, ela resolve muito bem. Você vai ficar ali na superfície fotográfica e tal, tudo bem, você não vai debater, ficar 1 hora falando de fotografia, você não quer saber da viagem do autor, não sei o que e tal, você só quer ir ali, tirar uma fotinha, foi, registrar. Por isso que as câmeras estão desaparecendo e os celulares estão vencendo, porque é exatamente isso que a maioria das pessoas quer, ter um autômata, um robô fazendo isso tudo para ela. E aí, quando você muda para o flash, você precisa entender, e para os esquemas de iluminação e tal, você precisa entender que todos os esquemas de iluminação que você tem dentro de um estúdio fotográfico, todos, pode botar a luz Rembrandt, clamshell, glamour light, Paramount, diz o nome, todos os esquemas de iluminação, eles são representações, reproduções de posições do Sol no céu, né? Então, uma luz que está aqui na frente, um rebatedor aqui do lado, você consegue pegar uma clamshell da vida, por exemplo, que é uma luz aqui em cima e uma outra aqui embaixo, colocando o Sol de frente para você e um outro rebatedor aqui embaixo. Então, se você tem essa contemplação de estudar o Sol no firmamento, as posições do firmamento, o que é que acontece quando você está com o Sol aqui em cima, o que é que você está com o Sol aqui do lado, quando você gira o rosto e tal. Quando você começa a entender que esse posicionamento, o Sol é uma luz genérica, né, gratuita, mas ele não é constante, ele vai andando, né, ao longo do tempo, então você não tem você tem uma galerinha boa aí, Erivas, Bia e tal, prazer aí, gente. Quando você começa a ver... Desculpa te interromper, só para a galera que está chegando. A gente tem aqui do lado uma caixinha para vocês mandarem perguntas, ou quiser mandar por aqui, vai subindo, né? Mas é legal deixar na caixinha de perguntas aqui as perguntas de vocês sobre o Flash, que no final o Renato vai responder, certo, Renato? Isso, total. Então a primeira coisa, e eu tenho um estúdio aqui, né? O Criador, o Carioca, até te convido para você vindo aqui para o Brasil, conheça. Eu vejo todo mundo que entra com uma... Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a luz? Caramba, que luz que eu uso, que não sei o quê, como é que é? Preciso do fotômetro, preciso não sei o quê e tal. Eu falei, calma, cara. E são pessoas que naturalmente estavam fotografando bem na luz ambiente, né? Na luz do sol. Eu falei, calma, cara, se você consegue entender o que a luz do sol está te fazendo, uma nuvem é um difusor, o sol posicionado aqui, posicionado ali, o gerenciamento aqui do posicionamento do corpo e da cabeça em relação a essa iluminação. Se você entendeu isso aqui daqui do lado, aqui na luz solar, quando você vai para a luz do estúdio, é exatamente a mesma coisa. Você vai aumentar tamanhos de modificadores para aumentar a qualidade alterar a qualidade da luz e a relação com os brilhos também que os modificadores deixam, que é a mesma relação que o Sol também deixa. Esse brilho que fica na nossa testa, esse brilho que fica aqui, brilho aqui e tal. Tudo isso vai estar guardado
no estúdio, mas dessa vez você vai poder manter essa posição fixa durante 20 horas, se você quiser, 10 anos, se você quiser, porque ela não vai sair, teu tripé vai ficar parado ali. Então a primeira coisa que eu tento colocar na galera que está fazendo o curso de introdução, eu falo assim, olha, contemplem o sol, veja o sol, treine a iluminação como se você estivesse num estúdio. Eu hoje, quando eu saio para fotografar, eu uso o sol como se fosse um flash. Eu posiciono esse sol, é um flash que está afastado. Desculpa, eu mexo o braço aqui, me dá uma dor louca, desculpa. Eu mexo, eu coloco o sol nas minhas fotos de luz natural, literalmente como se fosse um flash afastado. Então eu já tenho uma preocupação de mexer com aquele sol ali como se fosse um flash portátil. E aí qual é o grande problema, Miriam? Ele é apresentado, eu tento apresentar isso, estou conseguindo cada vez mais aumentar isso, para um conceito que é o conceito mais poderoso da iluminação e é o mais criticado, o mais incompreendido e o mais xingado, o mais tudo que você possa ter, que é o número guia. Quando você fala sobre o número guia, não, inicialmente as pessoas acham que é apenas comparação. O número guia do Canon é 60, o Felipe Orita lá do Japão, salve Orita, o Felipe me acompanha já há 200 anos, é testemunho ocular aí da minha história. Então, quando você sai da luz natural e você entra num estúdio fotográfico, seja com flash portátil, seja com tocha de estúdio, a programação das luzes, a setagem das luzes é rigorosamente a mesma que você estava trabalhando 2 meses, 3 meses, 1 ano, 4 anos na luz natural. Que você ficou constantemente trabalhando aquilo ali o tempo inteiro. Para você se preparar para esse momento, né? A questão de iluminação é para quem quer realmente escrever com a luz, ter a sua própria caligrafia, desenhar a sua própria luz e não depender de São Pedro para criar essa luz. Então, psicologicamente, filosoficamente, tal, a montagem dessas luzes é rigorosamente igual à contemplação que você estava tendo na luz natural. E contemplação, essa é a palavra. O fotógrafo é um contemplador, ele é um cara que repara em coisas que ninguém está reparando. E você só consegue fazer essa observação se você estiver contemplando, observação racional. Se você está ligado, né, sendo aquela coisa que você está observando. Não é só olhando, você está realmente observando o que está acontecendo. Já é esse bichinho da fotografia te moldando para dentro de um estúdio ou com um ensaio de flash. E o controle técnico dessa iluminação dentro de um estúdio, ele é feito por um conceito que é literalmente mantendo essa visão de que não há barreiras, não há separação, né, entre esses 3 pilares, o que você vê logo depois. O conceito que você tem que regula essa iluminação é exatamente o mesmo conceito com o qual você trabalhava na iluminação natural. O número guia nada mais é do que a abertura que eu usava lá na iluminação natural. E por que só pode ser abertura? Porque o flash é um relâmpago. O flash, a carga mais rápida é 1 sobre 40 mil, 50 mil do segundo. É 5 vezes mais rápida que a maior velocidade das câmeras médias. 10 vezes mais rápida do que a minha câmera. Eu tenho uma Nikon D750, a velocidade máxima dela é 1 sobre 4 mil do segundo. O meu flash dispara 10 vezes mais rápido. Você pode botar 10 câmeras que você não vai conseguir pegar. Então a velocidade do obturador se perde nesse controle do flash. Não tem como, o obturador é muito lento frente à velocidade da luz, né? E vai continuar sendo, não tem como. Você não tem como, se o teu obturador acelerar na velocidade da luz, ele vira uma energia, ele sai da física e vamos embora. Então, o número guia é abertura vezes o quê? A única coisa que está faltando na equação, a distância que a fonte luminosa está. Você não trabalha com esse número, porque lá na luz natural, a tua fonte luminosa está constante, a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então ela não entra, porque o efeito que ela dá é rigorosamente o mesmo sempre. Você vai quebrar aquilo, né, a distribuição que ela tem na tua foto,
ela é rigorosamente a mesma, você só quebra a qualidade e o brilho com modificadores, rebatedores e difusores, né? Rebatedores e difusores e bandeiras. Quando você vai para a luz natural, logicamente você precisa dizer aonde que está essa intensidade e a que distância, qual é essa intensidade e a que distância ela está acontecendo, né? A luz, qualquer luz que você vai usar, seja uma estrela de nêutron ou seja um fósforo, ela se comporta só de um jeito. A intensidade luminosa varia com o inverso do quadrado da distância, tá? Essa lei é uma lei maravilhosa. Por quê? Primeiro, porque ela te tranquiliza, ao invés de te deixar em pânico, ela deveria te tranquilizar, porque ela faz o seguinte: Miriam, qualquer que seja a luz que você queira usar, o sol do Canadá, o sol do Rio de Janeiro, um LED, uma tocha, um flash chinês, qualquer uma que você diz aí, ela só se comporta de um jeito. Entenda esse jeito e você domina todas as iluminações que você queira usar. O pânico, o terror seria se para cada iluminação, para cada fonte que eu tivesse, eu teria que decorar ou entender uma fórmula. Sacou? Agora é chato, né? Porque I é igual a 1 sobre D ao quadrado. Aí você fala, putz, caramba, é número, como é que eu quero fazer isso? Mas até o número guia é tão generoso que ele faz o seguinte, ó, esquece isso daqui. O que fica dessa fórmula? Que nesse planeta aqui, na Terra aqui, qualquer iluminação que você queira utilizar vai variar unicamente com a distância. Esquece o quadrado. Depois eu explico o quadrado, se o pessoal quiser saber. Esquece o quadrado. O que você tira? Se você apertar e girar essa fórmula, se você torcer essa fórmula, o que cai ali no seu copo para você beber? A intensidade luminosa varia apenas com o inverso da distância. De todas as unidades que você tem no mundo, temperatura, velocidade, aceleração, tempo e tal, nada disso varia a tua intensidade. É apenas a distância. É por isso que os estúdios precisam ser grandes, que o flash precisa mostrar a distância no painel. É por isso que você precisa informar a distância, porque é a única forma que você sabe, é o único jeito que você sabe, que você tem para variar a intensidade da tua iluminação. A lei do quadrado a lei do inverso do quadrado da distância, ela não informa absolutamente nada além disso. Ela é completamente inútil para o fotógrafo. Você tem apenas a ideia de que eu entendi como é que a luz varia. Ela varia com a distância. Beleza. Mas do que me adianta, e aí eu faço uma pergunta para todo mundo. Vou fazer a Carla Benedito ali, dá um exemplo, please. Já vou chegar lá, Carla. Do que adianta e o que acontece quando você é o lado cruel da matemática? Essa fórmula mostra o lado cruel da matemática. Ela não dá a resposta. Ela só mostra que a resposta é única. Se eu tiver uma distância, eu sei qual é a variação. Se eu tiver uma outra distância, eu sei qual é essa variação. Mas você quer saber qual é a tua variação original. Porque é ela que está fazendo a tua foto. Não é como a luz está se variando. Então, quando você entra nessa atmosfera aí desse planeta, a única coisa que você observa é o seguinte: a luz varia a sua intensidade com a distância. Maravilha. Mas de nada te adianta saber que daqui a 2 metros você tem 25% só da luz original. Grande coisa. Isso é importante para o cara que está fazendo flash, para o cara que está fazendo os modificadores, para o cara que está fazendo as tochas, para o cara que está fazendo a lanterna, a luz de LED, o bastão de LED, ou qualquer coisa que imita luz. Você quer saber qual é a abertura que você como fotógrafo, né, nós como fotógrafos, você quer saber se eu pegar para te fotografar, se eu colocar qualquer fonte luminosa a 3 metros da Miriam, qual é a abertura que eu vou usar ali naquela fórmula, naquela seção. O único parâmetro que oferece isso é o número guia. E o número guia, exatamente porque a fotografia foi se destacando da física e da matemática, sob o falso pretexto de que você, livre dessas amarras, você se torna mais criativo, o fotógrafo, quando entra num estúdio, ele fica completamente perdido, porque ele não sabe. Aí ele fala, não, mas eu tenho um fotômetro. Aí fala, beleza, mas o fotômetro está aqui R$2.000 aqui, um fotômetro. R$1.300 o mais barato.
você precisa comprar um fotômetro para entender como a luz funciona. Agora, o fotômetro, como é que o fotômetro funciona? Você tem uma distância da fonte luminosa, você aperta aqui e aperta e ele te dá uma abertura. Ou seja, qual é o único parâmetro que me dá aberturas e distâncias? O número guia. Esse fotômetro aqui também obedece ao conceito do número guia e não pode ser diferente. A lei do inverso do quadrado da distância, ela responde fisicamente como é a variação da luz. O número guia responde fotograficamente como eu determino onde essa variação está acontecendo e como eu programo a minha câmera para registrar corretamente como essa luz está se comportando. E além do mais, se você entende a fórmula, se você sabe como a abertura varia, você sabe como essa distância varia. O que muita gente critica no número guia e mostra a total incompreensão do conceito é: ah não, mas tem que fazer conta. Eu falo, cara, eu tenho 25 anos de fotografia. Eu só fiz conta quando eu não sabia o que era o número guia. No momento em que eu entendi o que era o número guia, eu nunca mais fiz nenhuma conta. E eu não estou falando isso porque eu fiz engenharia ou Santo Agostinho, nem nada. A ideia, Miriam, e aí a gente precisa entender de onde a fotografia sai, a ideia é que seja acessível para um número cada vez maior de pessoas. A ideia do diafragma, a noção do diafragma, ele surge no século XVI, com a introdução da lente na câmera. Né? 1550 é introduzida uma lente na câmera escura. Em 1550, eu falo isso para 600 mil pessoas o tempo todo, a galera já deve estar desesperada. Mas em 1550, quantas pessoas existiam no mundo que entendiam como é que um círculo variava de área? 5 pessoas. Haviam 5 pessoas que conseguiam entender matematicamente, ou 50 pessoas, matematicamente, como isso acontecia. Se o processo de uso, prática e compreensão da fotografia dependesse de uma compreensão absurdamente matemática, ela não estaria tocando hoje nas 7 bilhões de pessoas que existem na Terra. Porque não foi feito para que você pense na numeração, mas que aquilo seja uma segunda pele, para que libere espaço para a sua cabeça se preocupar com a atenção inerente da tua foto. Quando você pega a tua câmera e vai fotografar uma modelo, já basta a atenção da modelo, de como é que vai ser a luz, de não sei o que e tal. Você não precisa, você não quer mais tempo de você ficar perdendo, calculando isso, calculando aquilo. É verdade que na transição do flash brutão, né, para esse flash todo versátil que a gente tem, o teu pai, o teu avô, o meu pai, o meu avô, passaram por flashes que não informavam a distância no painel. Então o teu pai, o teu avô, o teu bisavô teve que sentar e ficar fazendo conta. E é assim que se fazia antigamente. O cara sentava e fazia conta. Você tem a abertura, você tem um número guia que é dado pela fórmula, e você sabe que é dado pela fábrica, e você sabe, você tem a distância. Ou se você sabe a que distância você vai colocar, você sabe a distância, você sabe o número guia, você sabe qual é a abertura. E assim sucessivamente com todas as outras aberturas e todas as distâncias. Isso é que é inacreditavelmente bonito, e eu me inflamo assim, porque eu vejo beleza. Você tem todas as possibilidades de todas as pessoas, dos 7 bilhões de pessoas, e se amanhã a gente atingir 10 bilhões de pessoas, todas essas possibilidades vão ser contempladas em um único número. Em apenas um número. Você quer a coisa mais maravilhosa, a coisa mais potente, que celebra o poderio do nosso espírito e do nosso intelecto, do que você reunir todas as possibilidades de expressão de imagem de 7 bilhões de pessoas em um número facilmente compreensível, que um garoto na 4ª série aprende a técnica matemática de solucionar. O que eu peço que você entenda é, em vez de I é igual a 1 sobre D ao quadrado, é o seguinte, Miriam, a fórmula que controla todo tipo de iluminação é 10 é igual a 5 vezes 2. 4 é igual a 2 vezes 2. 8 é igual a 4 vezes 2. É só isso. Aí quando ele falou, não, mas tem que fazer conta, não sei o que, eu falei, cara,
Primeiro, que você não precisa fazer conta, o Flash faz todo para você. E segundo, que se você tiver que fazer conta, é uma conta que você faz pegando ônibus. Você dá R$10 para o trocador, o cara custa 4, ou então você quer pagar 2 contas, você fala, não, eu vou pagar a tua conta, a tua, Miriam, e a minha. Você sabe quanto é que você vai ter que multiplicar e dar para o cara. Você usa isso diariamente. E a outra coisa que eu critico um pouco, Miriam, é que as pessoas falam assim, peraí, mas você tem que pensar para usar o Flash. E eu falei, cara, a única coisa que nos distingue do gato que está aqui miando para entrar aqui na janela e na porta, do cachorro que está aí abanando o rabo, ou do gambá que caiu na piscina hoje, enquanto a gente falava mais cedo, é a nossa capacidade de pensar. Fotografia é fruto de um pensamento criativo. Nada é mais criativo do que o conhecimento. Nenhum outro animal pensa. Por isso que nenhum outro animal fotografa. Os únicos animais que já sobreviveram nesse universo inteiro e conhecido pelo homem somos nós. A única espécie de animal que consegue entender as variações numéricas são os seres humanos. Até o próprio número que foi escolhido para, né, um número guia, e é por isso que ele é chamado de número guia, que ele nos guia, é uma afirmação da nossa capacidade. Só nós, seres humanos, conseguimos entender isso. Isso deveria ser entendido pelos fotógrafos que estão começando, que eu falei, ufa, não é uma coisa, não é um poema que 50 mil pessoas podem ler e ter interpretações completamente diferentes. Não é um tratado de história que o teu professor vai falar uma coisa, não é uma ciência inexata. O grande trunfo de toda essa teoria é que ela é exata. Ou você entende, ou você não entende. E no momento em que você entende, ela se desdobra em todas as possibilidades possíveis, exatamente porque é uma multiplicação de uma abertura com várias distâncias. Você tem inúmeras possibilidades nessa brincadeira. Eu não sei se eu viajei aqui, mas é que eu me inflamo, mas espero que as pessoas tenham entendido aí. Ficou bem entendeu? claro. Eu não sei se... Eu tentei... Então, a ideia é o seguinte... A primeira coisa que você, como fotógrafo, deve entender é o seguinte: não acredite que existam apenas 3 pilares. Essa ideia de 3 pilares da fotografia foi uma forma insossa de explicar alguma coisa maravilhosamente bonita, que funciona para o cara que quer ali, bebezinho, não quer brincar muito. Mas se você quer ser um fotógrafo que pense, que quer se aprofundar, que queira se apaixonar, né? A Daiane Arbus, eu ia botar isso no Instagram hoje, a Daiane Arbus tem uma frase que eu acho linda, que fala: a fotografia é o segredo de um segredo. E eu acho que ela parou aí para não ficar infinito no papel, porque é o segredo de um segredo, de um segredo, de um segredo. Quanto mais, e eu não paro de ficar cada vez mais apaixonado pela fotografia, porque quanto mais você vai descascando, mais você encontra casca para descascar. Mais você vai se tocando, mais ela vai te tocando lá para dentro, assim... É isso que você quer, Renato? Ela é um espelho do que você é, né? Não está lá fora. Eu vejo muito esse argumento: faça fotografias para esbugalhar os olhos dos seus amigos. Eu falei, eu não quero esbugalhar os olhos dos meus amigos, eu quero esbugalhar os meus olhos. Se os meus amigos, por eles serem meus amigos, eles vão gostar das minhas fotos, sejam elas boas ou não, mas é a mim que eu tenho sou eu que regula isso tudo. Eu não tenho que fazer para lá fora gostar de mim ou não. No momento que eu passo a entender o que está acontecendo aqui dentro de mim, imediatamente eu entendo o que está lá fora. E a fotografia acontece, né? A fotografia é o retrato dessa compreensão contemplativa, dessa observação que você vê dos céus e tal, e racional. Ela é fruto de uma potência criativa de um cérebro que está dividido entre arte e razão. Nenhuma outra arte de imagem é capaz de fazer isso. Se você pegar a escultura, se você pegar a pintura e tal, é claro que elas também têm técnicas e tal, mas tão precisa, matemática, né? O furo varia com o dobros e metades, tudo tão precisozinho, não acontece tanto. Na escultura, acredito que deva a pressão do martelo, a ferramenta X e tal, e você vai moldando de outra forma. Mas através de um engenho matemático tão preciso e tão veloz, acho que só a fotografia consegue fazer. E como é que aconteceu isso? Eu estava no Nepal,
né, na segunda vez que eu fui para o Nepal, fazendo joia rara. Era um momento em que 2014, mais ou menos, que foi 2014 que foi a gravação, as mídias sociais estavam explodindo. O Facebook foi em 2010, eu acho que o YouTube foi em 2012, o Instagram era 2015. Então começou a haver uma pressão para a gente produzir material também para as mídias sociais. A Globo então falou, Renato, vai lá e faz vídeos também. Me deu uma camcorder, né? Não tinha celular nem nada, era o Nokia N95, olha. A gente tinha um N95, mas não gravava som, não gravava vídeo bem e tal, ainda era muito incipiente. Aí me deram uma camcorderzinha pequenininha, aquela que abre o bracinho ali do lado de fora, o LCD ali de fora. E era uma loucura tão grande, né? Uma fotografia de divulgação de uma novela, ainda mais no Nepal, é muito corrida, é muita doideira. E a gente entrava e saía de templos, era claro do lado de fora, escuraço do lado de dentro e tal. E eu falei, porra, não vou. Aí eu estava fotografando, cara, com a câmera de vídeo. Eu segurava a câmera com essa mão aqui, né? E fotografava com essa daqui. E a câmera de vídeo estava amarrada nessa aqui de cabeça para baixo. Então, cada vez que eu ligava, que eu fotografava, eu ligava a câmera e filmava de cabeça para baixo. Que isso eu estava fotografando ali, era alguma coisa de interessante. Aí eu falei para o cara da edição, falei, ó, você vai se virar aí, vai desvirar a imagem e vai fazer essa edição só. O cara, não, beleza, Renato, manda aí. E com essas entradas e saídas o tempo inteiro, eu falei, putz, eu não vou ficar medindo luz o tempo todo, vem pra cá, não vai dar para fazer. Eu acionei pela primeira vez uma função da câmera que eu não largo mais, que foi o ISO automático. Eu ajustei a abertura e a velocidade e deixei o ISO variar, eu chamo da terceira prioridade, né? Você tem a prioridade de abertura, prioridade de velocidade e a prioridade de sensibilidade do ISO. Eu deixei meu ISO variando, botava lá F4 com 125, entrava num ambiente escuro, ele ia lá para cima, fotografava, saía, ele voltava lá para baixo e eu fotografava. Nesse momento, eu falei, cara, eu não quero outra vida, né? Porque eu mantenho o meu discurso visual, a abertura que eu quero e a velocidade que eu quero, e o ISO se vira, né? E eu já imaginava que futuramente o ISO seria alguma coisa que ia desaparecer. Você ia variar, né, de 0 a 3.200, 6.400 e tal, em sensibilidades que não degradariam a imagem como naquela época degradava. Mas eu falei, que se dane. Eu já teria que subir o ISO aqui dentro mesmo, não ia ter jeito, então deixa subir automaticamente, a câmera escolhe. E eu mantinha o meu discurso visual. E no momento em que eu fiz isso, Miriam, os 3 pilares desapareceram, porque um desses vértices, né, ISO, abertura e velocidade, esse vértice soltou, e aí o triângulo, o triângulo de exposição caiu. No momento em que eu falei, putz, agora o triângulo desapareceu. Eu já vinha ensinando isso no curso de Flash, que o Flash era um dissolvidor da ideia de exposição. Que você já não tinha mais, como na luz natural, você fotografava com uma abertura e se você mexesse a velocidade, a foto saía subexposta ou superexposta. O Flash você conseguia usar a velocidade que você queria. Então a própria ideia de exposição, ela começou a ficar mais líquida, mais volúvel e tal. E que o fotógrafo precisava se soltar dessa amarra, porque ele entra num estúdio fotográfico ou num flash, eu só posso usar uma velocidade. Eu falei, não, cara, você pode usar qualquer velocidade. É o primeiro choque que acontece. Eu falei, posso usar qualquer velocidade? Pode, né? Até o bel prazer. E no momento que eu comecei a pensar isso, eu falei, eu tenho que arrumar uma outra forma de pensar esses pilares. E como engenheiro, a ideia de pilares sempre por exemplo, a tua casa aí, o teu prédio, não sei, acho que você mora numa casa. Numa casa, né? A tua casa aí, ela está rígida, fixa, exatamente por causa dos pilares que estão assentados aí no chão. Essa casa é a mesma coisa. São os pilares que mantêm ela em pé, que ela não sai andando, nem cai, nem nada. Então a ideia dos 3 pilares, como engenheiro lá atrás, eu acho assim, pô, mas não tem nada a ver com a fotografia. Eu quero viajar o mundo inteiro e estou fixo no chão, né? Essa ideia, como engenheiro, eu nunca comprei muito essa ideia. No momento em que eu dissolvi o triângulo de exposição, eu falei, eu tenho que buscar alguma outra coisa para sintetizar isso tudo. Foi quando começou a surgir a ideia de que realmente eu poderia não pensar nos 3 pilares
e ter um conceito que sairia, que é regido pela tua abertura, velocidade, ISO, carga e distância dos teus tripés estão amarrados sofisticadamente num número só. Se você entende esse número, você tem todos os outros parâmetros com uma velocidade, com uma genialidade, com uma rapidez, sem a necessidade de conta, sem nada. E não só todos esses parâmetros, como a compreensão desses parâmetros. O que eles realmente informam. O maior crime que você pode fazer para um fotógrafo é no primeiro dia de aula, como um professor, com o peso de um professor, chegar para ele e falar assim, olha, F22 é pequenininho e entra pouca luz. F1.4 é muito grande e entra muita luz. E do F22 para 1.4, você vai variando dobros e metades. Existe alguma coisa. Por que é dobros e metades? Por que não são triplos e um terço? Por que não é 5 vezes ou 1/5 a menos? Por que não é 1,5? Por que é o dobro e metade? Havia uma razão para isso. Fala. Desculpa. Não, imagina. É que eu estou olhando aqui, faltam 3 minutos para dar 1 hora. Eu não sei, mas eu acho que o Instagram ele continua. Eu ouvi dizer que... Eu acho também. Por mim, eu posso ficar aqui quantas horas a gente quiser. Combinado, tá vamos ficar. Mas se por acaso cair, a gente volta. Tá bom, maravilha. Só me falar. Se cair, a gente volta. Continua. Tá bom. Então, eu comecei a passar, professar e ensinar exatamente isso. Olha, sabe os 3 pilares? Legal, bonitinho e tal, não sei o quê. Tanto que por isso que hoje eu falo mais com fotógrafos do que quem está começando a fotografar. Porque tem que haver um filtro. Eu falo assim, olha, o que você quer fazer? Você quer estudar fotografia apenas para curtir o pôr do sol ali em Ipanema, fotografar e tal? Talvez seja melhor você buscar um outro curso. Porque o que eu vou falar é muito mais denso do que você está esperando. E talvez eu te frustre. Agora, se você é um fotógrafo que precisa e zero de problema, eu falo isso abertamente, pessoal, existem outros cursos, outros canais e tal, que vão falar essa decorebinha e tal, e mete bronca. E vai funcionar, e o cara vai fazer fotos maravilhosas, como um bando de gente faz e tal, e zero de problema, não estou criticando nem nada. Mas eu falo, se você vira um profissional e quer fotografar mais, melhor, com menos equipamento, ou com o equipamento que você já tem, sem depender de variações climáticas, ou ter que fotografar às 7 horas da manhã, porque eu preciso do sol naquela posição e tal. Se você quer ser um fotógrafo versátil, que consegue fotografar com qualquer equipamento, APS-C, full frame, micro 4/3, com qualquer lente do kit, ou lente 1.4, 1.0, Sigma Art 35mm, qualquer uma que for, em qualquer situação de luz, em qualquer local do planeta, eu posso te ajudar. Entendeu? Eu tenho um método, um código, um curso que faz com que você entenda a fotografia de uma forma muito mais profunda e muito mais versátil. Então, é difícil. Não é que eu não queira falar nem nada, mas o que eu naturalmente falo não vai atender essa galera mais amadora, vamos dizer assim, sem nada pejorativo nem nada, mas que não queira se transformar num fotógrafo profissional. E o grande barato, Miriam, é que quando você entende, e é por isso, e depois é que eu fui entendendo isso, é por isso que o flash ele tem essas numerações todas aqui e tal. É por isso que há um fotômetro aqui dentro, da mesma forma que na sua câmera tem um fotômetro, no seu flash tem um fotômetro, para que você possa, da mesma forma que esse fotômetro interno na sua câmera veio para te ajudar, para você não ter que comprar um fotômetro e ficar que nem antigamente, fotometrando a cena e tal, retardando a cena, deixando mais complicado, gastando mais dinheiro e tal, a mesma coisa acontece com esse bichinho aqui. Tem um fotômetro aqui dentro que vai ler o que a tua câmera está fazendo, interpretar tudo aquilo ali e vai te dar na velocidade da luz o númerozinho aqui em cima. Miriam, você vai ter que ficar 2 metros, você quer ficar 2 metros em F8? A carga é tanto. Precisamente. E da mesma forma que você tem a possibilidade de discordar dessa leitura, no flash você também tem a possibilidade de discordar e deixar a tua foto mais clara ou mais escura, ou se você tiver em TTL, com mais compensação ou menos compensação. Então, esse mito que o flash é complicado, que o flash chapa, que o flash estoura, que o flash isso, que gasta pilha, que não sei o quê, é muito mais de pessoas que foram para o flash e foram mal ensinadas e não conseguiram se compreender com flash e voltaram para a luz natural,
criticando aquilo dali, do que isso aqui realmente ser um horror, ser um terror e tal. Tanto é a prova que quem ficou comigo, quem fez os cursos e tal, deixou os depoimentos, você viu os depoimentos hoje cedo, e falou assim, cara, eu estou vendo de uma outra forma completamente diferente. Eu estou vendo que nada daquilo que me foi falado é verdade. O flash não gasta pilha, o flash não tem que fazer conta, o flash não é chato, o flash não chapa, o flash não isso, não aquilo. Tudo há uma explicação mais técnica, mais precisa, para todas essas críticas que falam desse pobre bichinho aqui, que mata essas críticas todas e te deixa num patamar de tranquilidade. A ideia disso daqui é fazer com que você, da mesma forma que você fique, depois de um tempo, você fica tranquilo no manejo da tua câmera e no controle da iluminação natural, isso daqui é um adendo para que a sua lente do kit não seja tão escura, para que a escuridão da tua lente do kit seja compensada pela luz que é jogada ali do lado, e para que você consiga tirar o flash da câmera, botar o flash ali em posições que simulam o que você fez ali fora, com tranquilidade. Todas as informações que você precisa estão aqui nesse painel. Então, essa insegurança, essa intranquilidade, essa ansiedade, o que eu vou fazer? Ficar fotografando? As fotos saem muito mais por obra de um acaso, de você ficar fotografando o tempo inteiro e, por acaso, depois de 8.000 fotos, saiu uma foto boa. E você tem um nível de acerto muito maior. Eu vejo isso daqui. As pessoas, hoje o curso está 100% online, mas tem muita gente que me pede para fazer aula particular. Fala, pô, Renato, eu quero escutar o que você está falando só comigo aqui e tal. E eu venho para cá. E aí no meio da aula eu falo assim, qual é a foto que você vai descartar dessas 30 que você tirou? O cara, pô, nenhuma. Eu falei, estão todas boas, não é? É exatamente porque... E olha o teu... E é muito legal, Miriam, que o curso, eu pego fotos, que eu falo, estou em F9, F8, F5.6, a foto mais aberta que tem é F4. Aí no meio do curso eu falo, você está vendo que você com a tua T1i de 1900, com a tua lente do kit de 4.5, 6.3, você estaria do meu lado fazendo essa foto igualzinha a mim, que eu estava fotografando com uma D4, uma D3, uma 1755 2.8 e tal, uma 70-200 2.8, e aí os caras falam, pô, eu preciso de uma câmera. Eu falei, não, cara, você precisa de compreensão. O flash, ele veio jogar. Você já tem a ferramenta mais poderosa do universo. Não há nada mais poderoso do que a tua cabeça, do que a tua mente, do que o teu cérebro e o teu espírito, né? As ferramentas são duas, né? A tua criatividade e o teu conhecimento. Então, assim, você já reparou que você com um flash, por mais vagabundo que seja, o Xing Ling, ou o Nikon, ou o Canon e tal, você conseguiria operar em nível de igualdade ou até superioridade com um fotógrafo lotado de equipamento, mas sem o conhecimento correto? E os caras, pô, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, não existe barreira. Não existe barreira do equipamento, não existe barreira da transição de um para o outro e não existe barreira do conhecimento. É o mesmo conhecimento. Nada foi introduzido e nada foi retirado. Todos os procedimentos que você estava fazendo na luz natural, eles se repetem no ensaio com flash ou dentro de um estúdio fotográfico. É muito tranquilo, porque criar uma boa imagem já é tensão suficiente, né? E você precisa reservar bastante espaço da tua mente para esquecer a matemática e a física e deixar que aquele momento se resolva da melhor forma possível. É um momento em que, se você não estiver tranquilo, você não vai conseguir deixar a tua modelo tranquila, né? E muitos que estão aqui vão pegar modelos que não são modelos como você, que é uma bailarina, modelo e tal. Miriam, faz aqui, em 10 minutos a gente fez um fotaço. São pessoas que, e agora? Miriam, o que eu faço? Não, olha para cá, olha para ali. O próprio flash, quando você entende o posicionamento, você entende também que não existe uma frase, não existe uma palavra, não existe nada que faça a direção ficar... Até nisso, cara, os caras complicaram. A falta de uma orientação mais técnica, mais objetiva, faz com que você acredite que a direção de uma pessoa é... pensa aí que você está na praia, coloca o teu rosto para cá, a luz posiciona a tua modelo, não tem como. Todos os quadros que a gente vê, a luz de Rembrandt, os quadros do Da Vinci e tal, as pessoas estão amarradas ao posicionamento da luz.
se houvesse uma movimentação de 5 centímetros para o lado, o quadro sairia errado. Então, a luz força também a direção da tua modelo. No momento em que você deixa de se preocupar com o flash e passa a olhar a tua modelo, você já foi modelo, né? Ou já fez foto. Não era a coisa mais terrível do mundo você tá com um fotógrafo na tua frente e ele tá... Peraí, Miriam, rapidinho. Eu só tô... Não, Miriam, só um segundo. Né? Aí falta meia hora para acabar. Vai. Aí você fala, porra, né? Eu não teve a menor interação. Ou ao contrário, a cena tá toda setada, o fotógrafo chega, Miriam, a gente vai tentar fazer aqui assim, olha um pouco para cá, põe a tua mão aqui, fica assim, legal e tal, vambora, tá ótimo, Miriam, isso, né? Tá tudo funcionando, tá tudo coordenado, é um fluxo controlado de possibilidades, onde há também margem para que você aceite possibilidades que você nem imaginava que aconteceriam, né? Principalmente quando é um retrato, um encontro, eu te fotografando, você me fotografando, vai acontecer coisas e fala, puta, nunca imaginei que o Renato ia se portar desse jeito e ficou sensacional. Eu falei, cara, nunca imaginei que a Miriam fosse dar um salto para trás ali, né, botar a cabeça para trás, não vou botar, eu não sei se você vai lembrar, mas eu falei, não, peraí, Miriam, eu vou botar um flechinho aqui atrás, para realçar essa curvatura aqui. Eu falei, pô, ficou sensacional. Eu lembro exatamente de você falando, não, eu preciso pôr um flash aqui nas suas costas. Então, e olha que barato, não é mais o flash, né? Caraca, a Miriam fez, eu nunca imaginei que a Miriam pôde fazer isso aqui. E você só pôde fazer aquilo dali porque você estava restrita. Porque senão o que eu faço? Você podia girar, você é uma bailarina, você podia girar para frente, para o lado, podia botar a perna aqui, blá, blá, blá. Você falou, não, exatamente porque eu estou travada, eu só posso fazer isso daqui. Uhum. Então você cria com uma guidance, com uma guia, né, com uma guidance mesmo, sei lá como é que traduz isso guidance, com um controle, com uma... Então, tanto a criatividade, ela tem um trilho onde ela pode ocorrer. E é um trilho veloz, porque nada está ali parando esse trem. Nada. Miriam, nesse trilho aqui você pode ir 300 por hora que você vai chegar no local onde você quer chegar. Por que não ir a 300 por hora? Você entra, você vai embora. É um trilho de pensamento. E vai embora. E você esquece a luz, esquece o tripé, esquece o modificador e se concentra na fotografia da Miriam. É por isso que os grandes mestres do retrato, da fotografia e tal, eram excelentes técnicos, porque eles sabiam exatamente como operar aquilo dali, como operar a luz, para restar tempo. Você não pega nenhum grande nome da fotografia que era um retardado. Que, não, eu não sei isso aqui, eu não sei aquilo. É um perito, cara, é um perito. Né? Você pega grandes nomes, você vê que o cara sabia de tudo. Controle absoluto da criatividade dele. Né? Não sei se... Eu não quero falar muito de número nem nada para também assustar o pessoal, mas diga aí se está legal. Não, eu acho que tá bem claro, tá bem libertador tudo isso que você falou. Que bom. Que bom, a ideia é exatamente essa. Pelo menos foi para mim, né? Eu acho que para o pessoal também. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos mais na prática agora, porque o pessoal pediu. Como é que a gente pode usar? Eu vi que lá no comecinho alguém perguntou como que faz para usar os 2 flashes, né, fora da câmera. E a Jana Carvalho está perguntando qual flash você indica também. E se você tiver mais coisa aí também, fica à vontade. Eu acho que te mandaram perguntas também, né? Se você já quiser aproveitar. Sim, eu respondi até alguma... Ai, meu Deus, eu deixei qualquer coisa eu pego eu anotei lá embaixo. Mas qualquer coisa eu pego ali rapidinho. Então, eu acho que o pessoal tá falando aí, perdi completamente o medo do flash, Renato deixa muito bem claro e tal. Maravilha. Tanto quem fez o curso, como quem não fez o curso só, ficou ali, né, bisoiando ali, pegando uma dica daqui e dali, já consegue destravar. Uhum. Então vamos lá, eu não sei quem foi que perguntou como é que você usa o segundo flash. Isso é um outro equívoco, né? Não equívoco, mas um erro de interpretação. No momento em que você tem a tua modelo e você fala assim, vou fotografar a Miriam com meu flash a 2 metros de distância. Aí você faz o flash através aqui do painel, aqui, é por isso que eu peço, já respondendo a outra pergunta também, qual é o flash que eu compro? Xing Ling, Nikon, Canon e tal. Cara, qualquer um, desde que ele tenha a informação do painel aqui do lado. Quem já comprou sem a informação do painel,
pode usar aplicativos como Manual Flash Calculator, e tem um do iOS que eu esqueci aqui agora, mas que fazem esse controle para você, que simulam esse painel aqui atrás para você. É facílimo, tá? É gratuito, não tem importância nenhuma. É muito fácil e disponível aí, gratuito. Então, qual é o flash que você tem que comprar? Qualquer um que ele possa principalmente fazer isso aqui, né? Mexer a cabeça, e todos fazem, e que tenha a informação da distância no painel. Eles vão tender a ser um pouquinho mais caros, mas, cara, a intensidade varia com a distância. Se não tem a distância, você não sabe a variação da intensidade. Você está comprando uma ferramenta, uma chave de fenda que não tem a cabeça para abrir o parafuso, né? Então, já que você vai comprar, compre, gasta um pouquinho mais, 100, 200 reais a mais, e compra com a informação da distância, porque é o único parâmetro que varia a intensidade. Então, beleza. No momento que eu peguei esse flash, comprei 2 logo, né, para responder a segunda pergunta. No momento que eu peguei esse flash, eu preciso estabelecer, isso é uma coisa que nenhuma pessoa que veio para cá conseguiu responder. E aí você vê como a educação está falha. Eu pergunto, quando eu começo com uma modelo, né, e eu faço, vamos fazer um retrato dessa modelo aqui com flash. Qual é a abertura e a distância que você quer usar? E ele... Aí eu falo, pô, não sei. Aí eu falei, eu não posso te dar essa resposta. Essa é uma resposta que você, fotógrafo, precisa determinar. Qual é a abertura que você quer utilizar no teu retrato, F4, F22 e tal, e não tem erro nenhum se você quiser fotografar em F22. Só que você precisa ter essa informação antes, né, para você fornecer para o flash. E qual é a distância? Porque respondendo a uma dúvida que tinha lá eu lembro dessa, na caixinha de pergunta que eu coloquei lá no Instagram, a menina me perguntou, como é que eu faço para iluminar um ambiente grande e o ambiente inteiro iluminado? Né? E exatamente essa o que responde a lei do inverso do quadrado da distância. Mas vamos chegar lá. Então, se você quer usar o teu flash afastado, significa que você quer ter uma variação muito grande, uma variação muito pequena de intensidade. Eu já explico isso daí. Significa que o carinha lá atrás no salão e o carinha mais próximo mais próximo de você, eles vão estar na mesma exposição. Então, se você andar por esse salão, ou se as pessoas andarem por esse salão, elas vão estar na mesma exposição, porque o teu flash vai estar afastado. Se você quer fotografar a Miriam, por exemplo, como modelo, e essa parede que está aí atrás da tua casa, Miriam, sair preta, você vai ter que aproximar esse flash de você. Porque se você começa a afastar, essa luz começa a atingir lá atrás. Então esse é o primeiro arranjo. Você não precisa nem pensar. Você fala, o que eu quero nessa foto? Quero fotografar a Miriam com o fundo escuro em F4. Porque eu quero... E aí eu falo, pô, para que você vai desfocar o fundo se ele está escuro? Não tem sentido isso, né? É só para a galera pensar. Mas o F4 é uma boa escolha. Então você já disse para o flash, eu quero F4 e quero o meu flash a 2 metros de distância, beleza? Vamos supor que o número guia seja 40, para facilitar a conta. E é o que esse número guia aqui... Não, minto. Esse daqui é 30. Vamos supor que o número guia seja 40. Então o número guia é a abertura que você vai usar multiplicado pela distância do flash ao assunto. É 40, né? Então, a abertura que você vai utilizar é F4 e a distância que você quer é 2 metros. Né? Então, o que vai acontecer? Você está 4 vezes 2 daria 8. E você está com o flash de número guia 40. Você não quer isso. O flash está em carga total. Né? Quando você usa o número guia, ele está sempre em carga total. Você não quer isso. Então, de cara, você sabe que você vai ter que usar uma carga muito menor. O teu próprio flash te diz qual é essa carga. Então você vai lá, olha qual é a carga menor e você vai encontrar esse valor. Vai colocar ele ali do lado, você vai clicar e você vai ver se a foto satisfaz o teu critério ou não. Se não satisfizer o critério, você tem total liberdade de abrir a tua abertura ou fechar a tua abertura e escurecer um pouquinho mais a luz
ou clarear mais a luz. Exatamente como você fazia na luz natural. Tá? E a partir daí, eu não vou conseguir explicar isso, porque a gente precisaria entrar no curso, é mais longo do que isso, é um dos módulos inteiros lá do curso, mas no momento que você tem essa relação, você sabe que, sei lá, em um oitavo de carga, com o teu flash em F4, e o teu flash a 2 metros e a tua abertura em F4, no momento em que você abre a tua abertura ou varia essa distância, você automaticamente sabe para onde você vai ter que mexer o teu flash ou para onde você vai ter que abrir a tua abertura. Eu não vou conseguir falar aqui porque isso demanda uma base aí para entender toda essa dinâmica. E aí o que vai acontecer? Eu faço isso no curso aqui embaixo. Eu introduzo um segundo flash. Aí eu falo, beleza, vamos fazer um segundo flash, vamos colocar um segundo flash. Aí a pessoa vai e se enlouquece. Você, pô, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu falei, peraí, cara, você já não fez a primeira conta, 2 metros em F4 em um oitavo? Por que você não coloca esse mesmo flash a 2 metros em F4 em um oitavo? Você já fez a primeira conta. Todos os outros flashes que vão ser colocados ali do lado se você mais 1, 2, 3, 4 e tal, eles vão ser colocados, eles podem ser colocados fora de 2 metros. Para acelerar a organização do fotógrafo, o ensaio do fotógrafo, você introduz esse flash no mesmo local. E aí o que vai acontecer? Se você quiser variar essas intensidades, criar contraste entre essas luzes, você vai entrar com os modificadores. Um softbox vai roubar 2 pontos, uma sombrinha vai roubar 1 ponto, uma panelinha vai roubar menos ponto e tal. E aí você começa a desenhar a tua iluminação, mas tendo a distância fixa para aquilo que você sabe. Você sabe que você vai colocar um flash no fundo para explodir o fundo, você pode botar ele a 2 metros de distância, só que você não vai colocar em um oitavo de carga. Você vai colocar em 1/4, meia carga, porque você já fez a conta, você sabe que vai... Se você botar em 1/4 de carga, o fundo vai ficar 1 ponto estourado e meia carga ele vai ficar 2 pontos estourados. Então, é pura lógica matemática. Não existe essa... E quando eu falo, você não precisa nem do fotômetro para isso. As pessoas, você está maluco? Você está negando o fotômetro? Eu falei, não, cara, eu estou falando que o teu flash é um fotômetro, mas quando você vai para uma tocha de estúdio, como você já passou pelo flash, já entendeu como aquilo acontece, você já monta a luz e você vai com o fotômetro e acerta certinho, porque as tochas de estúdio não tinham o painel, não tem esse painel com a informação numérica. E aí você precisa de uma ferramenta, um estetoscópio, um fotômetro, porque eu uso uma comparação com o médico. Você vai usar o fotômetro para ajustar tudo aquilo dali. Mas a mesma coisa, uma vez que você encontrou a posição correta para uma tocha, as outras tochas todas elas podem entrar na mesma posição com variações de modificadores. Por isso que existem os modificadores, para você quebrar contrastes desses flashes todos muito bem colocados e completamente precisos no teu estúdio. Até a própria colocação do tripé, Miriam, ela obedece a uma lógica. Eu vejo aqui as pessoas... E assim, eu pensei nisso há muito tempo atrás, e eu falei assim, eu estou descobrindo uma coisa que é óbvia, todo mundo usa isso e tal. Mas você entra num estúdio fotográfico, o cara chega e coloca o tripé, puff. Ele não coloca o tripé a uma distância óbvia, onde ele sabe o que vai acontecer. Ele coloca numa distância que ele chutou a distância. E aí realmente você precisa de um fotômetro. Mas se você entende, né? Número guia é abertura versus distância. E olha, Miriam, sabe o que mais me dá dor? Eu estou abrindo para você, quem é meu aluno, falou, pô, vai confirmar aqui. Eu estou abrindo para você, e eu faço isso propositalmente, coisas que estão no curso, que as pessoas pagaram para ir lá no curso para ver e tal. Só que eu abro, as pessoas vão falar assim, caramba, eu não estou entendendo o que ele está falando. Para você ver o tamanho de entulho que colocaram do processo de você sair do natural e ir para o flash. Eu tenho um post, depois eu até te mostro, eu te mandei o link. Naquele post, eu abri em qual distância os flashes tinham que ficar. Eu abri, tem 2 tabelas, e eu falei, olha essas tabelas aqui, está acontecendo isso, 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 isso. Eu não disse isso, que eu falei isso para você,
Mas se você é malandro, naquelas tabelas você tem todas as distâncias que você precisa usar. Você entende como aquilo acontece. E as pessoas não conseguem entender. Eu falo, olha como destruíram essa ponte de um caminho para o outro e você, por mais que você enxergue, você não repara. Eu falo, você é um fotógrafo que está ficando cego para a própria técnica que domina a tua profissão. Isso é um crime. E é por isso que eu ficava tão chateado com essa loucura que você vê aí por fora no YouTube, com essas informações jogadas ao vento. E as pessoas achavam que essa falta de noção era um terreno fértil para a criatividade. E, na verdade, o que você mais vê, e até a razão da gente estar aqui junto, é que todo mundo, e eu estou falando isso, Miriam, há 14 anos, todo mundo ainda persiste com medo do flash, quando não deveria. E olha que hoje o flash funciona com 4 pilinhas, tem um painel que você liga e ele fica iluminado o tempo inteiro, ele te dá todas as informações, o zoom do flash é automático, ele levanta e desce. Agora tem a cabeça, a Canon lançou que a cabeça gira automaticamente. Eu comecei a fotografar com como é que era aquele? Era o Vivitar 283. Era um bicho, você tinha que mexer, o cara não tinha automação nenhuma. Você tacava na parede, quebrava a parede, não quebrava o flash. Então houve uma perda. E as pessoas aceitaram essa perda com uma tranquilidade muito grande. A ponto de eu perguntar e falar, o que você ganhou com essa perda? O que você, com essa troca de um modo preciso para um modo adivinhatório, qual foi a vantagem para você como fotógrafo? Você está gastando mais dinheiro, você está perdendo tempo encontrando a potência correta, que não é potência, é carga. Eu falei, não é... Eu falei, cara, nós somos profissionais, vamos falar termos profissionais. Se para você tanto faz ser potência ou carga, então você não tem a menor justificativa para não usar carga. Se tanto faz para você, por que você não usa o termo correto? Né? Nós estamos dentro de um ambiente profissional, entendeu? Não sei se eu terminei o que eu ia falar, mas eu vi a Elaine Brasil, como é a configuração do flash num evento onde muda a distância o tempo todo porque o modelo está em movimento. Maravilha! Posso responder essa ou você ia falar mais alguma coisa? Não, manda bala. Tá boa? Manda bala. Só, enquanto você toma água, o Murilo falou aqui, estamos sendo programados para parar de pensar. É mais ou menos isso. Eu li. Eu concordo com ele. Eu não consigo nem mais falar isso com tranquilidade, porque a internet é toda sensível. Aí os caras vêm, mas eu falo, cara, vou falar para quem quiser me ouvir, eu falo aqui. Muito mimimi. Responder a pergunta da Elaine. Então, como a configuração do flash num evento onde muda a distância o tempo todo, porque o modelo está em movimento? Elaine, beleza de pergunta. Isso tem uma função hoje no flash que faz isso com uma tranquilidade muito grande. O TTL. Né? O TTL você vai ter... muita gente também acha, Miriam, que o TTL é um modo de operação completamente separado do flash. O que significa TTL? Through the lens. Através das lentes. Né? Qual é o único modo que as nossas câmeras têm? Né? 99% das câmeras funcionam assim, 99,99% das câmeras funcionam assim. Qual é o único modo que as nossas câmeras têm de medir a luz? A luz, eu tenho um flash aqui, a luz bate em você. O sol. O sol bate em você, entra na minha lente ali, perto do prismazinho ali, tem um sensorzinho, e ele compara aquela iluminação com um padrão reconhecido internacionalmente. Beleza. Se você estiver fotografando a pessoa com uma lanterna, com um fósforo, com o sol, com um dia nublado, com sei lá o que, com um candelabro, com uma luz de LED, ele vai bater, medir e entrar ali para você o tempo todo. O que é o flash em TTL? É exatamente o flash sendo disparado, rebatendo na Miriam, entrando na minha lente e sendo medido por esse sensorzinho ali do lado. O flash em TTL significa que o flash está operando no mesmo código, na mesma linguagem que todas as outras luzes que você usou funcionavam. Então não tem esse medo, meu Deus, o flash em TTL. Como o flash em TTL é ensinado? Eu não sei muito bem o flash em TTL não. Coloca na máquina aí, a máquina aí eles vão ler aí e tal, e você fotografa. Vamos embora. Mas o flash em TTL nada mais é do que o sol em TTL, o isqueiro em TTL, a lanterna está em TTL,
a estrela está em TTL, essa lâmpada está em TTL, tudo está em TTL, o celular está em TTL. As únicas duas luzes que não estão em TTL é o flash manual e a tocha de estúdio. Porque você tem que medir ali, você tem que fazer a continha ali no flash, você tem que ver no fotômetro e tal. Ela não está batendo e entrando, você tem que fazer a exposição antes, né? E ajustar a luz para que aquela exposição aconteça. Então só tem duas luzes que não estão em TTL. O flash em manual, né, o flash portátil, esse bichinho aqui em manual, e a tocha de estúdio, que é a mesma coisa. O que vai controlar isso vai ser o número guia. Tá? O que os fabricantes fizeram? No momento em que as lentes, né, se eu não me engano, me corrijam aí a galera que conhece, talvez o Neto, se estiver aí, eu acho que foi a Nikon que patenteou isso. No momento em que as lentes começaram a fazer uma telemetria da onde você estava, estou te fotografando aqui, você está a 3 metros de mim. O flash pegou essa informação. Se a intensidade luminosa varia com a distância, no momento que a lente me forneceu a distância, ele sabe qual é a capacidade máxima que ele tem de variar a carga dele do máximo para o menor possível. Então, se ele tem a máxima carga e a menor carga, ele tem a máxima distância ou a menor distância possível. Pegou? Na boa? A Elaine está num evento onde os modelos estão variando com muita loucura. Ela precisa ligar o flash dela, colocar em TTL e olhar no painelzinho aqui do lado para a exposição que ela está usando, F8, ISO 1600, o F5.6, ISO 3200, sei lá e tal. Quando ela ligar o painel e colocar o flash em TTL, o flash vai falar: Elaine, se você estiver me usando de 3 metros até 20 metros, se você estiver distante, né, ou a pessoa estiver distante do teu flash de 3 metros até 20 metros, eu consigo iluminá-la com tranquilidade. Tranquilidade, e aí começa o problema. Qual é o problema do TTL? O TTL é regulado por um padrão. Não adianta você esquecer de olhar para a cena, porque exatamente como esse evento, se, por exemplo, você está contra essa parede branca, se você tivesse de vestido branco, você tem a pele branca, o cabelo só que é mais escuro, mas você está com uma roupa toda branca contra essa parede branca, o TTL ia fazer você ficar cinza, né? Todo mundo sabe disso. Você precisaria compensar na abertura ou na velocidade do obturador para mais um pouquinho, mais um em alguma coisa, para que você voltasse a ficar na cor da milha normal. O flash em TTL é rigorosamente a mesma coisa, só que você é ensinado a não olhar para a cena, você é olhado a não pensar, como o Murilo falou. Só, deixa que a câmera pensa. A câmera não pensa, a câmera faz uma coisa só. Ela compara a iluminação com um padrão. Ela não pensa. Ela conta que o operador da câmera use o cérebro dela para pensar por ela e julgar se o que ela está fazendo está correto ou não. Então, o próprio ensino disso é cruel. Não pense. Como você pode ensinar o fotógrafo a não pensar? Isso é exatamente o fruto do pensamento, a foto dele, a foto da iluminação dele, do gosto. Você acha que Leonardo da Vinci, Caravaggio, Michelangelo não pensavam? Recebiam um santo e ficavam desenhando? Era puro pensamento, né? Tanto que Leonardo da Vinci era um engenheiro, matemático, arquiteto. Os frutos do seu pensamento iam em diversas áreas do pensamento. Então a Elaine, ela sabe, de 3 metros a 20 metros, eu consigo ficar. Ela vai se obrigar a ficar entre 3 metros e 20 metros. Se a modelo sair de 3 ou sair de 20, ela sabe que vai ter um problema. Só que, se a modelo for uma negra com um vestido negro, ou uma branquinha com um vestido branco, ou o ambiente estiver todo branco e todo mundo estiver mais claro e tal, o flash vai errar. Na verdade, ele vai acertar. Só que você vai ser obrigado a discordar, porque você não quer um cinza 18%. Você quer uma foto mais clara um pouquinho, entendeu? E aí você vai ter que ir lá na compensação do flash, mais um ou menos um. Exatamente como no corpo da sua câmera, tem um botãozinho que você aperta, mais um ou menos um. Novamente corroborando a ideia de que não há barreiras. A prática e o ensino que você teve no curso básico é rigorosamente igual, rigorosamente igual. Você consegue fazer paralelos de uma coisa para outra, com a luz natural para a luz artificial.
o flash está te informando aquilo. Se ela sabe de antemão que ela não vai conseguir ficar a 3 ou 15 metros, ela vai ter que abrir ou fechar a abertura, ou aumentar o ISO, diminuir o ISO, ou abrir o zoom, ou fechar o zoom. O flash é generoso a esse ponto. Você tem o zoom, o ISO, a abertura, a distância e o que mais? Acho que só. Para alterar esse alcance de iluminação. Então, ou ela vai ter que se aproximar mais, ou ela vai ter que se afastar mais, ou ela vai subir o ISO, ou ela vai baixar o ISO, ou ela vai abrir e fechar a abertura. Ela tem várias possibilidades de controle. Não sei se eu respondi direto o que eu falei, mas acho que sim. Né? Eu acho que deu para entender. Deu, eu entendi perfeitamente. A Elaine, ela é aluna minha também do curso. Ah, joia, super bem-vinda aí, Elaine, obrigado. Adorei o nome, Elaine Brasil. Não sei se é o sobrenome dela mesmo ou se ela botou Brasil para falar que é brasileira. Eu acho que é o nome dela, mas ela mora aqui no Maravilha. Show de bola, show de bola. Renato, diga. Eu queria te agradecer e aproveitar que você está aí. Eu sei que você tem um brinde para dar para o pessoal aqui, não tem? Sim, eu queria que vocês entrassem. São duas coisas. Eu queria que vocês entrassem num post. Eu vou colocar, eu mandei para Miriam. Miriam, depois você faz um stories com um link, aquele link, tá? E eu faço no meu também, tá? Tem um link onde vocês vão entrar, onde eu explico toda essa parte de número guia. Tem os 7 erros que as pessoas falam sobre o número guia. E no meio dessa postagem, está lá no meu blog, é o primeiro post que vai aparecer, o número guia do Flash. Por acaso eu não atualizei. Mas está lá, é o primeiro post que vai aparecer. Lá em cima, lá tem renatorochamiranda.com.br, cai direto nele. Né? O número guia do Flash. Quem entrar lá, vocês vão ver não só esse post explicando isso tudo, com vários vídeos explicando isso tudo, mas há um PDF que vocês podem baixar. É uma aula que eu dei, a Bia participou, o pessoal todo participou e tal, falando sobre o caminho do Sol. Como o caminho do Sol, é uma aula linda, muito legal mesmo, sem puxar a sardinha para o meu lado e tal, mas é uma aula bem interessante, linda mesmo. Nessa aula, é uma aula em vídeo e uma aula em PDF. Nessa aula, vocês têm 40 minutos mais ou menos, vocês vão acompanhar toda essa transição que eu falei do caminho do Sol e das luzes de estúdio. E quem estiver acompanhando a live, me segue lá no Instagram e entra no meu direct, que eu vou mandar um código de desconto para quem quiser comprar o curso, ser meu aluno e tal. Eu coloco o código de desconto e vocês começam a estudar hoje mesmo e tal. Mas tem que entrar lá e mandar no direct, que aí eu mando o código direto. Eu não quero mandar aberto aqui, porque senão o cara não participa, não faz nada e tal. Entra lá no direct e eu te mando. Tá? E qualquer dúvida, sei lá, qualquer ajuda que eu possa dar para vocês, é só me buscar, Renato Rocha Miranda, Instagram, Facebook. Eu estou mais no Instagram e no YouTube. O Facebook eu não estou usando tanto, não. Eu também não uso Twitter, é muita loucura. Então eu estou no Instagram e YouTube. O Instagram é o modo mais rápido de falar comigo, ou no meu WhatsApp também, que está lá no Instagram também. Mas no blog também vocês vão encontrar tanto referências fotográficas quanto posts técnicos muito legais também. E Miriam, eu te agradeço demais. Sucesso para você aí, sucesso para a escola. Vamos falar mais profundamente aí de outros assuntos. E você precisando mais uma vez, cara, o maior prazer do mundo tá aí contigo. Com certeza você vai voltar aqui para fazer mais live com a gente. Eu vi que a galera gostou, a galera interagiu bastante. Você é o cara, né? Todo mundo escrevendo aqui, te enchendo de elogios, eu só tenho que assinar embaixo mesmo. Pediram para mandar foto. Manda a foto minha que você fez, que eu vou postar nos stories para a galera ver. Tá bom, eu posto no meu também. Posto no meu e mando para você. Manda agora. No dia, né, que eu não entendia muito bem dessas coisas, eu fiquei de queixo caído, foi porque a gente estava fotografando, acho que era meio-dia, né? Só E aí você mudou lá, colocou, se eu não me engano, foi o white balance, colocou em tungstênio, né? E ficou noturna. Exatamente. Eu ensino isso aqui também. Lá no curso tem isso também. Muito legal. E com tranquilidade total, é muito rápido, né? Naquela foto, nessa foto específica que a gente está falando, foram 2 flashes, né? 2 flashes. E você nem vê os 2 flashes. Você olha ali e fala assim, pô, onde é que está esse flash? Então tá legal
Vamos postar essa foto para a galera estudar a foto. Ver aonde Eu te mando, eu te mando agora. Acabando aqui, a gente desligando aqui, eu já te mando ela e coloco no meu. Você quer que coloque no meu e no teu? Ou só coloca no teu? Você pode pôr no teu e aí eu compartilho. Tá bom. Você que manda. Tá e, bom. gente, com certeza vocês vão ver o Renato por aqui mais vezes. A gente está estreitando aí o relacionamento para trazer mais coisa bacana para vocês. E, Renato, muito obrigada de coração mesmo por ter cedido aí seu tempo e participar. Eu que agradeço. Dessa aula. Foi uma aula incrível. Eu fiquei aqui quietinha, só observando tudo. Espero que o pessoal tenha curtido. Eu evitei de ficar falando muito número para não ficar uma coisa chata, mas para a gente ter uma ideia geral e tal. Eu espero que a galera tenha. O pessoal está falando, adorei. Comenta aí rapidinho antes da gente desligar, se vocês curtiram e tal, se foi bom e tal. E me sigam lá tanto no YouTube, Renato Rocha Miranda, por favor. A gente vai bater 25 mil inscritos agora, já deve estar batendo hoje ou amanhã. E no Instagram também, Renato Rocha Miranda, tem muita coisa. E a gente, a partir agora de fevereiro, tem muita coisa lá no YouTube que a gente vai começar a fazer também algumas aulas para o pessoal do YouTube, para os membros e tal. Fazer a minha ideia, Miriam, e é por isso que eu achei muito legal você estar aí no Canadá, é a gente criar realmente uma comunidade, né? O fotógrafo já sofreu demais, eu vejo isso no fotógrafo, eu converso com o fotógrafo o tempo inteiro, os caras vêm com desesperados, né? Eles entram no direct, falam comigo, falam, pô, Renato, eu não estou conseguindo fazer. Você sente a dor do cara de não estar conseguindo tirar a imagem que está na cabeça para a fotografia. E os caras compram mais equipamento, não sei o quê, estão trabalhando cada vez mais, editando cada vez mais. E eu falo, até na edição o tempo é menor. Então, eu sinceramente, eu sinto o desespero que o pessoal fica, e ao mesmo tempo eu fico desesperado também, que eu sei que a chave para mudar isso tudo, né, não vou nem falar da fórmula, mas o método para mudar isso tudo é muito simples, muito fácil de compreender e muito objetivo. Então, eu deixo aqui, me sigam, vamos criar essa comunidade e, sei lá, obrigado. Parte do nosso papel de destravar a mente da galera, né? Fazer eles pararem de rotular, de criar uma coisa que não existe, né? Porque é muito mais fácil do que eles pensam. E você está super convidado, tá? Para vir para o Canadá. Eu vou adorar ter você aqui, dar uma aula pra gente aqui, para os canadenses. Assim também, quando eu for para o Brasil, eu quero conhecer o Criadouro. Conheço por foto. Venha. Eu sei que tem uma piscina maravilhosa aí. Sim. E a gente vai estar junto aí, com certeza. Vai ser um prazer. Obrigada. Traz a família toda, vem pra cá. Eu que te agradeço, cara. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um super beijo. E eu vou mandar a foto e quem procurar no direct tem o super desconto lá pro curso. Beijo grande, Miriam. Sucesso aí. Obrigada. Tá? Obrigado você. Você também. Tchau. Tchau.